Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Essa semana nós vamos falar sobre a ortografia, tá? A escrita de S, SS, C e C cedilha nas palavras. Tá lá na página 14 do nosso livro didático. Bom, nós temos aí uma tirinha para ler, onde uma professora está conversando com um aluno e ela diz assim: classe, a lição de casa era descobrir o que significa genética. Wilberforce Thornapple, o que você descobriu? O meu pai disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Bom, o humor nessa tirinha tá que o pai do aluno confundiu genética com genérico, né? Tudo bem. Mas o que é interessante nessa tirinha aqui, e é o que a gente vai analisar, são as palavras com o som S, né? Que é esse som que muitas vezes nós confundimos nas palavras e a professora fica marcando e falando: aluno, essa palavra aqui não se escreve com C, se escreve com S, ou não se escreve com S, se escreve com C, ou não se escreve com S só, se escreve com dois S e etc. Pois é disso que nós vamos falar. Por que a gente faz tanta confusão? Porque nós temos 4 escritas diferentes para um som só, não é verdade? Então a gente tem aí, por exemplo, as palavras classe, lição, significa, farmácia, são palavras que têm o som S, mas que têm escritas diferentes. Cada uma está escrito com 2 S, um S só, C ou C cedilha. Por que isso acontece? Porque são regras da língua portuguesa, mas tem como a gente saber quando acontece cada uma delas. Vamos começar falando sobre S e SS, ok? Vamos pensar primeiro na palavra casa e na palavra classe, ok? Palavra casa, como que a gente escreve casa? C-A-S-A. E a palavra classe? C-L-A-S-S-E. Por que casa é com um S só e classe tem que ser com 2 S? Porque casa, um S só entre 2 vogais fica com som de Z. Já em classe, nós temos um S, depois dele tem uma vogal, mas antes dele tem uma consoante, que é outro S, né? E aí, se o S fica entre uma consoante e uma vogal, ele fica com esse som S. Ele não fica com o som de Z. Então, toda vez que eu tiver um S entre vogais, ele vai ter som de Z. Mas, se eu tiver um S no início de uma palavra ou depois de uma consoante, antes de uma vogal, ele vai ter o som de S, ok? É o que acontece na palavra expulsão ou na palavra compreensivo, ok? São escritas com um S só e o S tem som de S, porque tem uma consoante antes dele. Tudo bem? Agora, palavras com C e C cedilha. O C só tem som de S antes das vogais I e E. Das demais vogais, A, O e U, ele tem som de K, certo? Nós falamos genética, genérico, Cuiabá, certo? É uma regrinha da letra C, a não ser que nós usemos o C cedilha, né? E aí o C, antes dessas vogais, passa a ter um som de S, quando a gente coloca o cedilha embaixo do C, ok? Lá na página 15, tem uma tabelinha que nos mostra quais são as regrinhas do uso da C cedilha. Olha só,
A primeira coluna diz assim: usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em to, tor e tivo. Então, por exemplo, canto, qual que é a derivação dele? Canção. A gente usa C cedilha. Ou infrator vira infração. Ou relativo se torna relação. São palavras que nós escrevemos com C cedilha. Outra regra: usa-se C cedilha em substantivos terminados em tensão, derivados dos verbos terminados em ter. Por exemplo, conter, contenção. Ou manter, manutenção. Ou deter, detenção. Todos escritos com C cedilha. Ainda usa-se C cedilha em substantivos terminados em são, derivados dos verbos de que se retirou a letra R final. Por exemplo, abdicar, abdicação. Então, o verbo era abdicar, virou abdicação. Só tiramos o R e colocamos o são. Ou então, contar, contação, de contação de histórias. Ou então, acalmar, aclamar, aclamação, né? Então a gente só tira esse R e coloca o finalzinho são da palavra, ok? Então é preciso prestar atenção nesse uso da escrita do S, SS, C e C cedilha das palavras. Então, para praticar, vocês vão fazer os exercícios que estão aí nas páginas 14 e 15 do livro didático, mas também vão fazer exercícios do livro de atividades, tá bom? Lá no livro de atividades, nós vamos então trabalhar com as páginas aqui 35, 36, 37 e 38, ok? Livro de atividades, páginas 35, 36, 37 e 38. Tranquilo? Ok. Além disso, nesta semana, vocês vão fazer a prática de escrita, que é a produção de uma tirinha, ok? Vocês podem fazer os exercícios da página 16 até a página 21. Lá na página 20 e 21 tem a explicação, as orientações da produção dessa tirinha, ok? É uma atividade separada das produções de produção de texto, tá? Essa atividade aqui é de língua portuguesa que está sendo avaliada, porque nós também estamos estudando quadrinhos aqui em língua portuguesa. Então, vocês vão elaborar uma tirinha, lembrando que a tirinha tem que ter uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. Então, elaborem aí o enredo de vocês e criem uma tirinha, não é uma história em quadrinhos, é uma tirinha, ok? E podem fazer a hora do estudo, que começa na página 23 e vai até a página 25, como revisão para a nossa prova mensal. Tranquilo? Muita coisa para fazer, eu sei, mas eu sei que vocês vão dar conta de estudar tudo antes da prova. Então, fazer os exercícios sobre o uso de SCS, C cedilha do livro didático e do livro de atividades e fazer a produção escrita. Combinado? Bons estudos essa semana e até a próxima aula de português. Tchauzinho!